Analisando a quantidade de uma determinada espécie de organismo em 10 frascos de mesmo volume, que contém um certo tipo de líquido, obteve-se a tabela a seguir. Dado que a média aritmética, número de organismos por frasco, representa x% da soma da respectiva moda com a mediana, tens que x é igual a... Bom, então o que o problema nos questiona é sobre quantos por cento a média dessas quantidades que foram dadas aqui, né? Nós temos aqui uma tabela, e aí nós vamos calcular a média das quantidades e comparar essa média, calcular a porcentagem que ela representa, da soma da moda com a mediana dos mesmos valores, dessas mesmas quantidades. Então nós temos uma lista aqui com 10 valores, né? 10 representando quantidades de organismos em cada um dos 10 frascos. E aí, para esses valores, nós vamos calcular, vou colocar aqui, frisar, a média aritmética, nós precisamos calcular a moda e precisamos calcular a mediana. Ou seja, basicamente encontrar as 3 principais medidas de tendência central de uma mesma lista de valores. E aí, determinar quantos por cento a média aritmética representa da soma da moda com a mediana. Bom, então vamos começar aqui pela moda. Observando-se aqui os 10 valores, sendo 8, 6, 5, 7, 6, 4, 9, 7, 6 e 8, observamos que a moda, que é o valor que possui a maior frequência absoluta, ou em outras palavras, o que aparece mais vezes, é o 6, que ele aparece 1, 2, 3 vezes. Nenhum outro resultado aparece esse mesmo número ou mais. Nós temos aqui o 7, que aparece 2 vezes, e o 8, que também aparece 2 vezes. Mas o 6 é o que aparece de fato mais vezes, com a frequência dele sendo igual a 3. Ele aparece 3 vezes. Então o 6, ele representa a moda dessa lista de valores. Agora vamos calcular a mediana. Lembrando que, como nós temos 10 valores, a mediana é aquele que fica situado entre o 5º e o 6º valor. Porque ele vai deixar 5 valores para baixo, do 1º ao 5º, e 5 valores para cima, que são do 6º até o 10º. Então, ele vai ser a média entre o 5º e o 6º valores dessa lista. Observando aqui pela ordem, quando eu falo 5º, 6º, 7º valores, já correspondendo à ordenação desses valores em ordem, por exemplo, crescente. Aqui tanto faz, poderia ser ordem crescente ou decrescente. Vamos estabelecer a ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor desses valores é o 4, é o primeiro deles. Depois, pela ordem, o 5, que também aparece uma vez, então ele é o segundo. Aí nós temos 3 6, que são então o terceiro, o 4º e o 5º. O 6º valor e o 7º são o 7, pela ordem. O 8º e o 9º são ambos iguais a 8, 8º e 9º. E o 10º é um 9. Então, observando aqui o 5º deles... Opa, estou circulando aqui errado. O 5º deles, que é o 6, e o 6º, que é um 7, então, a média entre eles, nós vamos fazer aqui 6 mais 7 dividido por 2. Então, isso nos mostra que a mediana é 6,5. Como ele pede aqui a soma da respectiva moda com a mediana, então 6 mais 6,5, essa soma é 12,5. Bom, e aí nós queremos saber quantos por cento desses 12,5 representa a média aritmética desse conjunto de valores, dessa lista. Então o que nós temos que fazer aqui é estabelecer a soma desses 10 valores.
Então, o que nós temos? 8 mais 6, colocando aqui cada um deles. 8 mais 6, mais 5, mais 7, mais 6, mais 4, mais 9, mais 7, mais 6, mais 8, cuja soma já foi até dado o total aqui, 66, dividido por 10, então nós temos 6,6. Então essa é a média aritmética. A média aritmética é dada como sendo 6,6. E aí, para nós estabelecermos qual é a porcentagem que essa média aritmética representa da soma, que é 12,5, vamos então fazer uma divisão, 6,6 sobre 12,5. Isso nos dá como resultado 0,528. 0,528, que é o equivalente a 52,8%. Ou seja, a média aritmética corresponde a 52,8% da soma da moda e da mediana dos mesmos valores. Então, a resposta, 52,8%.